muito bom estar aqui, é um prazer ver César, Elaine. Eu ia falar as crianças, elas estão grandes já. E graças a Deus, né, por isso, e o presente de Deus são os filhos. E também estar aqui e rever também os irmãos e irmãs dessa igreja tão querida. Eu estava tentando lembrar a última vez que eu estive aqui, mas eu não consegui lembrar a data. Mas foi também uma oportunidade muito especial. E também quero dizer algumas palavras, né, dessa amizade com o César. De fato, nós temos algumas coisas em comuns e eu acredito que isso aconteça porque o Espírito tem sido o líder do nosso coração, da nossa vida. E nós temos uma paixão por missão, pela pregação do Evangelho, pela exposição e estudo da palavra e também um amor pela igreja. Eu sei que muitos vão dizer, claro, pastor ama a igreja, né? Nem sempre. Pastores também têm muitos motivos para não gostar da igreja. Mas a verdade é que Cristo nos ensina a amar a igreja dia após dia. E o que a gente consegue colocar quanto ao serviço como pastor, no intuito da edificação de cada um de vocês. Por isso eu venho aqui com o coração aberto na busca de que a fé e a vida espiritual de cada um aqui seja fortalecida. E que nós não saiamos daqui hoje sem que o Senhor coloque a porção desta noite no coração de cada um. Nós temos cada um aqui uma vida e uma jornada com Deus diante dos desafios e das oportunidades que Ele tem colocado diante de nós. Talvez alguns aqui já estão mais maduros na fé e outros estão começando. Mas todos nós somos unidos, estamos unidos pelo poder do Espírito Santo e é nele que nós precisamos confiar. Eu estou aqui lembrando, enquanto nós cantávamos essa música, Rompendo em Fé, e tem um trecho dela que falou, e nós cantamos aqui, pelas montanhas e vales, desertos e mares. Enquanto cantava essa parte, montanhas e vales, eu lembrei de uma experiência que tem muito a ver com o que nós vamos conversar nesta noite. O título da nossa reflexão é Uma Vida de Sucesso conforme as Escrituras. E a última oportunidade que eu pude de fazer uma atividade que a minha esposa gosta muito, então eu vou como marido, né, dedicado para apoiar. A esposa gosta muito de fazer trilhas, e trilhas pelas montanhas, não trilhas de 2, 3 horas, mas para ela, assim, quanto mais dias, melhor, né? Então eu fui acompanhá-la numa trilha, numa travessia entre Petrópolis e Teresópolis, não sei quantos conhecem, mas chamada Serra dos Órgãos. E é chamada Serra dos Órgãos porque de longe, lá da cidade do Rio de Janeiro, eles viam que a formação daquelas montanhas pareciam órgãos de tubos. Isso significa que cada tubo dessa aparência significa uma montanha. E eu fui descobrir então, ao longo da nossa jornada, que eram 6 montanhas, que nós precisávamos caminhar por elas durante 3 dias. Então, eu lembro que o primeiro dia nós só subimos, cerca de 8 horas de subida. E não eram subidas tranquilas, eram subidas como de escadas. Você imagina o que é subir um degrau atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e dá meio-dia você fala, só foi metade. Ainda tem o resto do dia para subir. E eu lembro que quando chegou lá, ao meio-dia, nós tínhamos que parar para comer, eu já não aguentava mais, mas tinha algo que estava diante de mim, não tinha como voltar. Não tinha como dizer assim, vamos parar, né? Chama o resgate, chama o helicóptero. Não tinha condições de nós voltarmos. A única possibilidade que nós tínhamos era de ir adiante, irmos em frente, irmos atrás do sucesso da nossa jornada, da nossa empreitada, terminar aquela travessia. E eu lembro de outra coisa que me deixava muito chateado, que era quando nós chegávamos no alto da montanha e os próximos passos eram para descer. E nós já estávamos no alto. E eu ficava pensando comigo, por que não faz uma ponte e já mantém no alto? Porque quanto mais eu descia, mais eu sabia que tinha que subir de novo. E aquilo me deixava angustiado. Eu lembro que tinha uma pedra assim, que nós tínhamos que descer bem devagar para não escorregarmos. E descia. Eu falava assim, vamos parar de
descer e não tinha como. E eu acredito que essa é uma boa metáfora, uma boa analogia, para nós pensarmos um pouco de uma vida de sucesso conforme as Escrituras. O Senhor não fará você andar sempre nas alturas, porque tem a ver com os planos de Deus, que você suba, mas que você também desça. E todos nós sofremos muito quando estamos passando pelos vales. Nós fazemos de tudo para evitar os vales, é ou não é? Você não é como eu, que luta cada dia para não permitir que o sofrimento chegue na sua casa. Se você tem, de alguma forma, algum vislumbre de que algo pode trazer sofrimento para a sua vida e para a sua família, eu tenho certeza que se você for como eu, você vai batalhar, você vai conversar com quem for preciso, você vai se esforçar, vai acordar mais cedo, para que aquele deserto, para que aquele sofrimento não venha sobre sua vida. É ou não é? Porém, a pergunta é, será que quando Deus lidera a nossa vida, é isso que nós vamos conseguir? Com que a nossa vida não passe pelos vales? Será que o sucesso de uma vida, na ótica de Deus, é nós permanecermos no patamar que nós alcançamos depois de alguns anos de sucesso? Eu quero colocar para nossa reflexão que, de alguma forma, esse filósofo Blaise Pascal tem muita razão no que ele vai dizer nessa frase, quando ele diz o seguinte: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência do mundo pode satisfazer. Desculpa, esse slide, estou com um problema desse. Esse, de fato, é uma outra citação. Eu vou passar mais adiante e eu volto nessa citação. Eu quero... Depois eu volto no Blaise Pascal. Porque, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte... que o coração humano está ansiosamente desejando pela felicidade. Era isso que eu queria citar com ele, mas essa citação, acho que o slide ficou invertido. Mas o que ele quer colocar, e ele escreveu isso de uma forma muito influente a partir da sua obra, há muitos séculos atrás, tentando auxiliar as pessoas do seu mundo, e auxilia também a nós nos dias de hoje, é que o coração humano vai buscar dia após dia, a felicidade. E na sua frase ele vai dizer o seguinte, que nós, seres humanos, buscamos a felicidade até mesmo quando passa pela nossa cabeça que a nossa vida termine. Nós, mesmo quando buscamos o fim da nossa vida, nós estamos buscando, na verdade, alívio do sofrimento, e que a felicidade tome conta de nós. Esse livro, Produtividade para quem quer ter tempo, é um livro que eu li recentemente e recomendo esse livro se você quer pensar um pouco a organização da sua vida, naquilo que você tem dedicado tempo, naquilo que você tem buscado alcançar. Esse livro vai te ajudar a se organizar. E nesse livro, que foi escrito por um brasileiro, e ele está na lista dos 10 mais vendidos da Veja durante um bom tempo, e tem sido muito comentado. Esse próprio autor, o Jerônimo, ele tem um canal no YouTube com mais de 400 mil seguidores que ouvem ele fazendo palestras e dizendo tudo mais, como você pode melhorar a sua vida. Esse livro, ele parte de um pressuposto dividido em 4 partes, quando ele vai falar o que é felicidade, ou como conseguir a felicidade. Ele vai dizer que a primeira questão, para nós conseguirmos ter felicidade de fato, ter uma vida satisfatória, uma vida feliz, é nós conseguirmos ter realização pessoal. É eu conseguir olhar para a minha vida e estar satisfeito comigo mesmo, satisfeito com a família que eu tenho, satisfeito com a paz de espírito que eu tenho, que eu alcancei. Se eu consigo olhar para mim mesmo e gostar de quem eu sou, esse é um pilar da felicidade. O segundo ponto é que para você ser feliz, você precisa ter realização profissional. Esse é um outro pilar importante para cada um de nós e tem a ver com aquilo que nós fazemos.
onde nós dedicamos a maior parte do nosso tempo, nossa profissão, se eu tenho de fato realização profissional, ou seja, eu consigo trabalhar e ter êxito no que eu faço o que gosto, então esse é um pilar importante para uma vida feliz. E depois ele vai falar que a realização financeira, e cada um talvez tenha um patamar de dizer, olha, eu preciso de tanto financeiramente para eu estar feliz. Talvez alguns vão dizer, até mesmo aqueles que fazem voto de pobreza, que eu não preciso de muito, eu preciso talvez de R$100 para as minhas despesas de alimentação, e talvez isso te deixe feliz, mas que é importante nós termos a realização financeira. E ele diz que por último, não basta ter só essas três coisas, é importante você ter equilíbrio, que você consiga ter dedicação de tempo para você mesmo, para a sua profissão, para desfrutar das finanças que você conquistou. Você precisa conseguir desenvolver os papéis da sua vida. É interessante que ele tem sido muito lido, muito acompanhado, e muitas pessoas de fato estão olhando para essa declaração e dizendo, é isso. E se eu perguntasse aqui, quem está satisfeito com essas 4 áreas, e se nós encontrarmos alguém aqui satisfeito com as 4, possivelmente essa pessoa possa demonstrar isso com um sorriso, com uma vida alegre, uma vida generosa. Talvez essa pessoa não esteja reclamando muito da vida se ela alcançou isso. Agora, a outra pergunta é, quem já alcançou isso? Você já alcançou a realização dessas 4 áreas? Ele tem feito muito sucesso, e muitas e muitas pessoas estão lendo e seguindo ele, porque na verdade nós não encontramos pessoas plenas em qualquer dessas áreas. Às vezes nós encontramos alguém que profissionalmente está ótimo, trabalha no que gosta e até financeiramente ganha bem, mas de repente olha para a sua vida pessoal, ele está todo destruído, não consegue ter tempo com a família. Às vezes ele consegue ter tempo com a família, mas não trabalha naquilo que gosta, tem que se submeter a um chefe que é carrasco, tem que engolir um sapo por dia, e isso traz para ele angústia, sofrimento. Quantos de fato alcançam equilíbrio em todas essas áreas? Talvez a partir disso você já possa pensar um pouquinho onde está doendo hoje no seu coração. Qual é a área da sua vida que hoje está sendo afetada? E talvez, olhando um pouco para essas 4 áreas, você possa mapear um pouquinho da sua insatisfação. Agora, de novo pergunta, será que para Deus o sucesso, uma vida de sucesso, é de fato equilibrar essas 4 coisas? Olha o que nós temos em C.S. Lewis a respeito desse tema de satisfação, de ter sucesso. O mundo tem um anseio insaciável. O mundo tem um anseio insaciável. Tentamos satisfazer este anseio por meio de férias com paisagens pitorescas, habilidades criativas, produções cinematográficas extraordinárias, aventuras sexuais, esportes espetaculares, drogas alucinógenas, devoções rigorosas, excelência administrativa, dentre muitas outras coisas, mas o anseio permanece. O que isso significa? Você já parou para pensar que mesmo as pessoas que nós poderíamos dizer são as mais bem-sucedidas, são pessoas que dentro de si ainda carregam uma insaciação, elas não conseguem se sentir satisfeitas, parece que precisa de sempre mais. Quem já conseguiu comprar um carro melhor, sabe que a experiência de um carro melhor, um carro novo, dura talvez um mês e meio. E depois você fala, ué, esse carro está parecendo com o antigo? Eu já estou sentindo aqui um barulhinho. Quanto dura a nossa satisfação diante das coisas? Será que nós somos, de fato, pessoas que conseguem se satisfazer? Deus nos conhece por inteiro. Foi Ele quem nos fez, dele somos. E C.S. Lewis vai completar essa frase dizendo: se encontra em mim desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer.
se encontro dentro de mim, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência pode satisfazer, se não existe nada que me satisfaça de verdade, ele diz, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo, de que eu fui criado para viver coisas que este mundo no qual nós vivemos não pode nos satisfazer. E aqui nós começamos a perceber o toque e a conexão da nossa vida com a palavra. A palavra de Deus nos diz que nós somos criados por Deus e fomos criados para viver no jardim intitulado Éden, e ali nós éramos plenos, mas por conta do pecado nós fomos retirados de lá. E nós todos nós sem exceção, carregam dentro de si um buraco, uma carência, que não pode ser saciada enquanto nós não fomos devolvidos à nossa casa. Nós andamos nesse mundo como se nós estivéssemos à procura de uma casa. Nós estamos à procura do lar. Nós queremos estar nesse lugar, mas nós não sabemos de fato onde é. Você tem essa sensação? Isso acontece com você, assim como acontece comigo. Você batalha, luta. Depois de tempo que você está se dedicando, você chega diante daquela sua conquista e olha para aquilo e fala: parece que ainda falta alguma coisa. E falta, querido. Está faltando. Porque o nosso ser só pode se satisfazer em Deus. John Piper vai dizer o seguinte: a tragédia do mundo é que o eco é confundido com o grito que o iniciou. Diz ainda: quando estamos de costas para a beleza fascinante de Deus, fazemos sombra na terra e nos apaixonamos por ela própria, mas isso não nos satisfaz verdadeiramente. John Piper vai dizer que existe um eco. Você sabe o que é eco, certo? Quando você... Quem gosta de brincar com eco? Quem já brincou com eco? Vai, revela aí o lado infantil nosso, vai. Não é legal? Se você está sozinho, você chega num lugar e tem eco, o que você faz? Primeira coisa, certifica de que não tem ninguém, né? Dá uma olhadinha assim, e aí o que você faz? Alô? É ou não é? Vai. A gente brinca. Deus nos criou com essa criatividade. A gente brinca. E John Piper vai dizer que o que na verdade nós estamos fazendo aqui na Terra é muitas vezes brincando com esse eco, com esse som que chega para nós distorcido, distante, que a gente não consegue definir muito bem, e que não é na verdade a voz daquele que criou o som lá atrás, Deus, a voz de Deus. Eu não sei no que você tem dedicado tanto tempo da sua vida, mas tome cuidado para que você não passe muito tempo dedicando a sua vida ao eco e não à voz verdadeira de Deus. Sabe uma experiência bíblica que demonstra muito isso? Samuel, quando criança, ele estava dormindo e escutou: Samuel. Ele acorda no meio da madrugada, corre para Elias e fala: Senhor, o senhor me chamou? E Elias falou: não, eu te chamei, volta a dormir. Ele volta a dormir e está lá deitado e escuta: Samuel. Ele ouve aquela voz, volta. Elias diz: o senhor me chamou? Ele falou: não, Samuel. Mas Samuel, é o seguinte, volta para lá. Se você ouvir de novo essa voz, diga: eis-me aqui, Senhor. E ele volta e escuta: Samuel. E ele então responde, ao invés de ir para Elias, ele responde: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. E não é para você procurar em lugar errado. Essa carência que está em você é a forma de Deus te chamar
e falar: venha para mim. Mas às vezes a gente acorda de manhã nos sentindo incompletos e falamos: eu acho que eu preciso ir no shopping, acho que eu preciso comer um McDonald's, acho que eu preciso encontrar as amigas, os amigos, acho que eu preciso mudar de igreja, eu acho que eu preciso e assim vai. Enquanto que, aprenda isso. Nós precisamos aprender isso. O que nós precisamos é de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me sinto só, me sinto incompleto, e eu preciso de Ti. Com base nessa introdução, eu quero ler a Bíblia com vocês, em Filipenses 1, de 12 a 29. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Já sabe de quem é esse texto? Paulo escrevendo aos cristãos que estavam na cidade de Filipe. E ele vai dizer o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijo, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A partir desse texto, eu quero indicar o que então é, segundo as Escrituras, uma vida de sucesso. Se nós já falamos aqui a respeito dessa dificuldade de nós encontrarmos sucesso, satisfação do nosso ser nas coisas terrenas, o que as Escrituras então, o que a Palavra de Deus vai nos dizer sobre uma vida de sucesso? E a primeira coisa que nós precisamos destacar a partir desse texto de Paulo é que uma vida de sucesso, segundo as Escrituras, é um viver em Cristo. Talvez você, ao ouvir essa afirmação, fale: tenho ouvido falar a respeito disso. Faz alguns domingos ou anos e anos que eu ouço que uma vida de sucesso é uma vida em Cristo. Quero poder de alguma forma contribuir para algo a mais do que muitas vezes nós conseguimos perceber a partir dessa afirmação. Mas veja que interessante, Paulo, a respeito da vida em Cristo, vai dizer o seguinte, no versículo de número 13, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. As minhas cadeias. Você lembra um pouquinho da história do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alguém que perseguiu cristãos, correto? E certamente era um homem que, ao perseguir os cristãos, ele não se saciava
depois de prender ou mesmo matar um cristão. Sempre tinha que continuar a sua jornada até que outro cristão fosse preso, ou mesmo morto. Essa era a obra dele, e ele nisso buscava algum tipo de satisfação. Porém, numa jornada dessa, em busca da perseguição aos cristãos, ele foi interrompido pela presença do Senhor Jesus Cristo. E naquela presença de Jesus Cristo, ele caiu no chão e ficou cego. E ali ele teve a sua experiência de conversão. Ele viu a Jesus Cristo ressuscitado e ele se entregou. Ele foi convencido pela presença de Cristo de que ele deveria se render ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, dono de todas as coisas, Senhor sobre tudo, o Filho de Deus que havia sido morto e ressuscitado ao terceiro dia, e por isso era o seu Salvador. Paulo então tem uma experiência com Cristo, passa anos em treinamento e capacitação, e depois ele é enviado pela igreja de Antioquia junto com Barnabé. Nas suas viagens missionárias, Paulo tem uma experiência de querer ir até a Ásia, mas o Senhor não havia permitido. Mesmo assim, Paulo vai porque ele tinha um coração sincero, ele queria fazer a vontade de Deus, ele sabia que tinha que pregar o Evangelho por todo mundo que ele conhecia, e ele se dedica a isso, mas o Senhor tinha dito não. Dessa experiência, Paulo passou por várias situações de vale da sombra da morte, até o ponto em que ele foi preso. E nesse lugar onde ele foi preso, ele teve a chance de fugir, mas depois de um terremoto durante a noite, mas ele não fugiu. E o fato dele não ter fugido tocou no coração daqueles carcereiros, e aqueles carcereiros, ou um deles pelo menos, se converteu. E mesmo diante daquela prisão, que diante da sociedade, convenhamos, digamos que nós estamos aqui, não vou usar a vida do céu, vou falar de mim. Eu acabo de sair daqui, desço ali, chega um japonês da Federal, me pega pela mão, prende, põe no camburão e leva embora. O que vocês vão dizer? Esse pastor aí, sei não, está devendo. Esse aí aprontou, hein? Convenhamos que as cadeias, a prisão, não é uma coisa muito digna de um ser humano de respeito, concorda? Paulo, ao ser preso, não era diante das pessoas o motivo dele se alegrarem, pelo contrário, era sim defamatório para a obra da missão. Olha, um cristão foi preso, desobedeceu a lei. Isso poderia afetar o movimento cristão que se expandia. Paulo, mesmo diante disso, ele vai dizer aqui nesse texto que as cadeias, ou seja, aquilo que para a sociedade, para muitas pessoas, era motivo de vergonha, em Cristo, ele diz, se tornaram propícias para a pregação do Evangelho. Paulo, quando ele fala sobre viver em Cristo, quando ele fala da sua vida vivendo em Cristo, ele está querendo dizer que toda e qualquer situação, mesmo as situações mais vergonhosas, mesmo as situações adversas, se você está em Cristo, essas coisas colaboram para o bem, para a pregação do Evangelho. Eu não sei qual é a luta, qual a provação que você está passando hoje, essa semana, esse mês ou esse ano. Qual é? Qual é? O que chegou aí que você não tinha planejado no Réveillon? Réveillon a gente não planeja sofrimento, concorda? Réveillon a gente faz plano de sucesso. Porém, começam os dias do ano e vem os imprevistos. E nós não temos opção diante disso. O que é que aconteceu na sua vida esse ano? Que você não tinha planejado e está te fazendo mal? Eu quero te dizer que Paulo também não planejava ser preso e passar por cadeias. Mas o fato disso ter acontecido, Deus ter permitido e ele ter permanecido em Cristo, fez toda a diferença. Diante do sofrimento que talvez você esteja passando, pode ser que você pense em se afastar um pouco de Deus. E talvez pense assim, não está dando certo muito essa vida com Deus, não. Quem já pensou isso? Seja sincero. Senhor, esses planos seus aí não estão muito bem. Mas lembre-se,
se afastar de Cristo, não permite que você possa desfrutar